Algumas coisas pra gente repercutir da entrevista do Cuca, meu caro Edu Panzi. Começa com uma frase que eu anotei, o comecinho dele aí da entrevista. Ele disse que o desempenho foi muito bom. Foi, Edu? Foi inferior ao dos últimos jogos. Eu concordo, com o número a gente não discute, né, Cirilo? O Atlético teve aqui, eu tô consultando o SofaScore, 34 finalizações no jogo. Cara, isso é muita finalização. É muita. Se você olhar só o número, um massacre do Atlético para cima do Vitória. Mas como foram essas finalizações? Foram de jogadas construídas, uma triangulação, uma tabela com jogada de linha de fundo, o jogador vem, faz o cruzamento, o meio, o centroavante escoram, foi uma tabela. Como que foram essas finalizações? Ou elas são oriundas de cruzamento para a área, rebatida, segunda bola, chute, bate, rebate, ela volta. Eu acho que boa parte dessas finalizações são oriundas disso. Segunda bola, de bola rebatida. Justamente no momento em que o adversário estava bem recuado e você estava cruzando bola, levantando bola na área adversária. Diferente daquele início de jogo contra o Grêmio que a gente viu em Porto Alegre, aquele segundo tempo contra o Grêmio em Porto Alegre, né? O segundo tempo do jogo do Atlético contra o São Paulo aqui, em outras grandes atuações do Atlético na temporada, independentemente da inferioridade ou não do adversário. O Atlético foi melhor que o Vitória no jogo hoje? Cara, foi o time que mais atacou, foi. Mas qual foi o time que dentro da proposta desempenhou melhor, com mais organização? Pô, o Vitória. Tanto que consegue um 2-2 em menos oportunidades criadas. Das 34 finalizações do Atlético, 10 foram na direção do gol. De 34, 10 na direção do gol. De 9 do Vitória, 4 foram na direção do gol. Olha a diferença. Como com menos finalizações o Vitória conseguiu aproveitar melhor, dificultando a vida do goleiro do Atlético. Das 34 finalizações do Atlético, 24 foram na área. Do Vitória, das 10, metade. 5 foram dentro da área. A maioria delas em contra-ataque, com a defesa do Atlético desmontada. As do Atlético, com a defesa do Vitória montada, naquele bate-rebate no abafo. É claro que o Atlético conseguiu construir uma ou outra jogada. O início do Galo, os 15, 20 minutos iniciais, foram bons. Jogada de linha de fundo com o Coelho, com o Arana, cruzamento, Scarpa finalizando da meia-lua, com perigo. Eu acho que a falha do Galo no primeiro tempo foi não ter atacado pelo lado direito. Só jogou pela esquerda. E no segundo tempo, o problema do Atlético foi defendendo, não atacando. Foi muito pior defendendo do que atacando. O primeiro gol do Vitória é num lance de escanteio, numa jogada ensaiada, que há uma tabela e erro de marcação do Rony, que não acompanha o marcador. Quem dá assistência para o gol é o Gustavo. Não é acompanhado. O Rony deveria ter acompanhado. Aí o Hulk tem que sair para tentar fechar o cruzamento. Vem o cruzamento e o Halter sobe sozinho, porque eu não entendi o Rubens na jogada. O Rubens na jogada completamente perdido. Primeiro ele está no Halter. Aí vem o cruzamento, ele esquece o Halter. Na hora que a bola é cruzada, ele abaixa. E o Halter sobe sozinho. Para mim, o Rubens erra nesse lance. São os erros individuais. Sempre que há um gol do adversário, tem um erro da defesa. Nos gols do Atlético também há erros da defesa do Vitória. E no segundo gol do Vitória, é aquilo que o Cuca chamou atenção. O Galo correndo para trás, o Natanael tenta atacar a bola no bote, ele fica, o Rubens vem para fazer a cobertura. O Rubens está acompanhando, acho que é o Gustavo também, o tempo inteiro. Aí a bola vai num jogador mais pela esquerda, que já está sendo marcado pelo Ivan Roman. O Roman está inteiro na marcação. O que faz o Rubens? Ele vai marcar o cara que o Roman está marcando. E o marcador que era do Rubens passa nas costas dele livre. Outra falha do Rubens no segundo gol do Vitória. Aí o Mateuzinho entra, tenta primeiro, o Everson defende e na volta ele dá sorte também, bate no peito e sobra para ele fazer o gol. Enfim, mas eu estava falando dos gols que o Atlético tomou, que eu vi falha principalmente do Rubens nos dois, mas principalmente no segundo, né? Cara, você tá marcando um cara, você larga a sua marcação para marcar outro que já tá marcado?
pelo Ivan. Então, eu não entendi o Rubens nessa, no segundo gol. E foi no momento em que o Atlético estava melhor no jogo, né? O Galo buscou 1-1, acordou no jogo, fez 1-1. E tava ali, a impressão que a gente tinha aqui era, vai fazer o segundo gol a qualquer momento. Aí vai lá e toma um gol, cara. Aí vem aquele balde de água fria, a parte mental vai lá embaixo, a anímica também, aí o Cuca começa a mexer no time. Não, vou ter que mudar, vou ter que mexer. E vai trocando jogadores e as trocas vão surtindo efeito, o Atlético volta a dominar o jogo, vai pra cima do Vitória, mas muito mais no abafa, cara. E eu acho que no abafa não é jogar bem, não é fazer um grande jogo quando você tá no abafa. Diferente de outros grandes jogos que o Atlético fez. Por isso que eu falei que eu não vejo nesse jogo contra o Vitória uma grande atuação, como eu vi na derrota pro Grêmio, no empate contra o São Paulo no segundo tempo, principalmente, no jogo contra o Iquique, nas finais contra o América. Cara, hoje eu não vi. Acho que foi muito mais na vontade, na pressão, no recuo do Vitória, que já estava vencendo por 2-1, do que por o Atlético construir grandes jogadas. Sinceramente, nesse ponto eu não vi e não acho que o Atlético fez um jogo a ponto de lamentar demais o empate. Eu acho que o empate foi salvador. O Atlético construía no abafa, não fazia o gol e acabou encontrando esse gol no abafa. Olha o gol do Atlético, o gol do Igor Gomes. A bola desvia no cara que tá caindo, enfim. Foi a cara do segundo tempo do Atlético, um abafa, em que o Atlético conseguiu arrancar o empate. Edu, porque o número você pode utilizar o recorte da maneira que você quiser, né? Acho que o número sem assistir o jogo, ele é frio. Vendo o jogo, dá pra perceber que o Atlético não teve um desempenho muito bom. Se tivesse um desempenho muito bom contra o Vitória, provavelmente você venceria o jogo. Essa história que você tá citando aí do abafa, enfim, o Cuca falou dos escanteios, 16 escanteios, vai tudo nessa esfera aí do abafa, né? Aí você tira a lateral, bota o atacante de lateral direito, aí você mexe no volante, tira o volante, bota mais um atacante, você vai no abafa tentando de alguma maneira, né? Mas não foi... o jogo do Atlético hoje contra o Vitória não foi o mesmo desempenho dos jogos recentes em que ele teve um desempenho bom. E acho perigoso também essa história do desempenho bom, que o desempenho tá muito bom, isso e aquilo, quando você convive com uma sequência sem vitórias, né? Nós não podemos deixar de lado, claro que tem a discussão do resultadismo, né, que pautou o futebol nos últimos tempos aí, mas por outro lado tem algumas linhas de pensamento que dão pouquíssimo valor ao resultado, né? Não adianta muito essa história do desempenho, 70 mil finalizações, 215 mil escanteios, se você não vencer o jogo. Então, assim, o desempenho muito bom, pra mim, tem que estar aliado ao tal do resultado, porque infelizmente, ou felizmente, Edu Panzi, segue o campeonato de resultado, não o campeonato de desempenho. Eu acho que mais do que lamentar, Cirilo, o Cuca, os atletas, a comissão técnica, análise de desempenho, os jogadores, eles precisam sentar, conversar e um perguntar pro outro, por que os nossos adversários precisam de menos para marcar gols na gente? Por que o Grêmio com menos ganhou da gente? Por que o Vitória, fazendo menos, empatou com a gente? Por que o São Paulo, produzindo menos, não tomou gol do Atlético? Então tá na hora do Atlético fazer essa pergunta. Por que os adversários com menos fazem mais ou igual a gente? O que está acontecendo de errado? É claro que a primeira resposta estamos finalizando mal. Sim, contra o Grêmio finalizou mal, contra o São Paulo o Rafael foi muito bem, o Volpi foi muito bem contra o Grêmio, hoje o Lucas Arcanjo apareceu já na reta final. Mas assim, contra o Grêmio eu achei que o Atlético foi um time que construiu melhor as jogadas. Contra o São Paulo no segundo tempo eu também achei que o Galo construiu mais naturalmente as jogadas. Contra o Vitória, que é um time muito inferior aos dois, o Atlético teve mais dificuldade. E o Atlético precisou mais do abafa, da bola aérea. De colocar 3, 4, 5 jogadores na área do Vitória e começar a alçar a bola. É claro que tem mérito do adversário, de te tirar espaço. Você não está conseguindo dar profundidade, você não está conseguindo construir com uma tabela, uma triangulação, porque o seu adversário está fechadinho. E a bola aérea é sim um artifício que você tem no jogo para tentar marcar gols. O escanteio, a bola parada também. Hoje você ganha campeonato com bola parada, ninguém discute isso.
A discussão é por que os adversários do Atlético, nesse início de Campeonato Brasileiro, estão precisando de menos para fazer igual ou mais que o Atlético. E o Galo precisa melhorar isso. Não adianta você fazer 2 gols tendo 34 chances e seu adversário fazer os mesmos 2 gols tendo 10. Não adianta você, em 3 jogos, ter 80 finalizações e seus adversários, na soma ali, terem 20 e poucas, e eles terem mais pontos que você na tabela. É claro que vai vir o desempenho versus o resultado. Mas, quando você tem bom desempenho, se você não entregar bons resultados, os questionamentos vão aparecer, cara. Isso é natural. E é importante que você reflita. Hoje, e eu estou sendo muito coerente, porque na derrota para o Grêmio eu elogiei, no empate para o São Paulo, contra o São Paulo, eu elogiei, e hoje no empate contra o Vitória, eu estou criticando. Porque eu vi muito mais coisa positiva contra o Grêmio, contra o São Paulo, do que hoje contra o Vitória. Tem muito da fragilidade do adversário? Tem. Mas, cara, eu acho que o Atlético pode muito mais do que bola cruzada na área do adversário e finalizações oriundas de bate-rebate. É essa a minha crítica, viu, Cirilo? Aqui, o que você viu ontem, Cabido, de um péssimo resultado do Atlético? De um péssimo resultado, CJ, mas eu não achei a presença do Atlético, a participação do Atlético tão abaixo assim. Sério? Eu achei tão que foi abaixo. das piores partidas. Não, eu achei que foi abaixo daquilo que a gente já vinha acompanhando, mas não foi tão abaixo, né? O Atlético, ontem, ele mostrou algumas coisas que talvez o torcedor e o próprio Cuca tenham apresentado para a diretiva da equipe, né, do clube, né, com relação quando a gente fala de elencos, né, a diferença do time com o Lianco e sem o Lianco, para mim, ela é muito grande, muito grande. E não só, CJ, no aspecto defensivo, né, ele é um jogador que é agressivo, né. E olha que o Romano foi mal, hein? Mas assim, vamos falar a verdade? Qual a verdade? Não, existiu uma hype no garoto sem sentido algum. Sem sentido algum. É um moleque promissor e tal, mas, gente, vamos dar uma segurada também quando a gente pensa. Muito jovem, né? Não, 18 anos. Mas é baixo. E aí, daqui a pouco a gente vai passar também as falas do Cuca, ele explica a presença do Roman e não do Vitor Hugo. Mas a falta do Lianco nesse time, ele muda o estado anímico da equipe, do clube, da equipe como um todo, do time como um todo. Ele movimenta esse Atlético. E ontem o Atlético apresentou alguns problemas defensivos importantes, né? Porque você não pode tomar 2 gols do Vitória. Com todo respeito à equipe do Thiago Carpini, você não pode sofrer tanto como você sofreu ontem. Boa partida fez o Vitória, cara. Boa partida. O Vitória é um time... Eu gosto do Vitória. Eu acho o Vitória um clube bem simpático. Mas a bem da verdade, o quê? Simpático. Simpático. É um clube simpático pra mim. Mas a verdade é que o Vitória esteve à frente no placar em 2 momentos. O Atlético teve que correr atrás do prejuízo para tentar o resultado. Segundo o próprio professor Cuca, foram 30 finalizações, né, em um aproveitamento baixo, né, entre aspas, de 2 gols pelo volume criado pela equipe, mas, mais uma vez, CJ, um ponto que faz muita falta. O Atlético ainda não venceu no Campeonato Brasileiro em 3 rodadas e venceu nos últimos jogos apenas o Deportes Iquique, que eu vou falar com você, que é um dos times mais fracos que eu já vi jogar na temporada. Então, o Atlético com dificuldades, mas eu ainda acho que vai se acertar. Agora, a gente também não pode ficar normalizando resultados assim para a equipe alvinegra e pensando que só falta o elenco, o elenco do Atlético é curto, o elenco do Atlético é aquilo, porque ainda falta muito tempo para a janela do meio do ano abrir. Então, o Atlético tem que se virar com o que tem para conseguir os resultados e não passar aperto lá na frente, seja qual o objetivo do Atlético for. Se é Libertadores, se é se manter ali entre os 8 primeiros, enfim, o Atlético ele tem capacidade para melhorar muito mais esse rendimento do que a gente viu até hoje. É que é uma partida... E só um detalhe, só pra gente, né, pra eu passar a bola pros meus amigos, o Atlético não enfrentou até agora nenhuma grande equipe do Campeonato Brasileiro não, tá? Grêmio, sim, a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Grêmio. O São Paulo, sem
os jogadores. O Cruzeiro ontem, por exemplo, conseguiu também o mesmo empate. Nossa, eu coloquei o São Paulo no G6 pois da é. classificação. E Nossa, miséria. o Vitória, que pra mim, eu ainda não tiro ele da briga por Primeiro por ponto queda, do né? Vitória no campeonato. Exatamente. Então, assim, o sinal de alerta pra mim ainda não ligou. Mas sabe quando você já tá Mas você sabe por quê? quase apertando? Então, mas eu vou te falar, antes de passar para os amigos aqui, é que uma partida ruim do Atlético não é uma desgraceira. Não é uma partida completamente Exatamente. cega. O Atlético ontem você consegue, mesmo num resultado horroroso, pra mim empatar com Vitória, gente, é horroroso sim. O resultado. Mas você consegue ver coisas boas, você consegue ver ali que esse time dá um caldo, dá pra falar, cara, tem coisa positiva, ou individual, ou até mesmo coletiva, apesar de ontem ter sido abaixo. O que você achou do jogo de ontem e dessa escalação com o Roman como escolha e com o Fausto Vera, o homem do gol? Aliás, o gol do Fausto Vera é uma briga do Roman, que vai lá em cima, briga, chuta, tenta, É verdade. e a bola acaba respingando e espirrando pro Fausto Vera. Ô, CJ, o jogo, mais uma vez, do Galo, é de muita competição. Isso é... Não vai faltar ali, né? o Parece único jogo que me parece que baixou um pouquinho esse ritmo foi o primeiro tempo contra o São Paulo. Que eu acho que o Galo não foi agressivo, diminuiu o ritmo. Mas ontem a gente não pode pontuar isso. O Galo foi um time tentando, batalhando. Você via o Rony o tempo inteiro, aquela correria, aquela loucura dele sem bola. O Rony eu cito porque é o que demonstra mais isso. Mas o time inteiro, assim, a falta de vontade nós não podemos pontuar. O que eu acho que faltou ontem, eu concordo com o Cabido, o time teve, não achei uma partida ruim do Galo. O Galo foi superior ao Vitória. O Vitória é uma equipe organizada, foi ao ataque umas 3 vezes e fez 2 gols, aproveitou bem as suas chances, numa bola parada e depois num contra-ataque. Num contra-ataque, eu já até comentei isso aqui, no contra-ataque no segundo gol, quando você olha pro jogo assim, parece que o time do Galo tá completamente desorganizado. E eu falei, quando o Galo não vencer os duelos individuais, vai parecer que tá uma bagunça. E no segundo gol parece um bagunção. O Rubens voltando, ele não sabe se o Roman vai, o Nathanael decide dar o bote e o cara passa nas costas, uma confusão e o Vitória acaba fazendo o gol. Mas eu acho que ontem faltou, o Galo criou muito, teve 25, 30 chutes, mas não teve grandes chances. O Arcanjo não fez grandes defesas, ele fez uma outra defesa. Mas teve bola na trave do Arana, teve bola passando perto do Coelho no finalzinho. Mas diferente dos outros jogos que tinham lances cara a cara. Eu lembro dos outros jogos que o Coelho errar gol cara a cara, o Rony errar gol cara a cara, os jogos que nós lamentávamos o empate ou até a derrota contra o Grêmio, de muitos lances assim, de cara a cara com o goleiro. Aí, duas coisas, o mérito do Vitória, que eu acho que foi um time organizado, conseguiu defender de certa forma bem, apesar de alguns lances do Galo. O Arcanjo fez algumas defesas, 2 lances do Hulk, que eu me lembro assim que ele fez umas boas defesas, essa bola do Arana na trave. Depois não foram grandes chances. Eu acho que ontem faltou o drible. Então, o Hulk estava um pouquinho abaixo ontem? Eu acho que o Hulk, desde a lesão, ele ainda engrenou. Eu acho que o Hulk ainda não voltou com aquilo, na condição que a gente espera que ele jogue. Então eu acho que faltou o Hulk. O Hulk é esse cara. Eu não espero que o Rony vai sair driblando o tempo inteiro. O próprio Coelho tem alguns momentos de drible, mas também não enxerga o Coelho. O Coelho é muito mais força, muito mais pedir em velocidade, muito mais trombar também com o adversário. E o Hulk, que é esse cara do drible, eu acho que ele ainda não tá no seu melhor momento. Depois da lesão, acho que ele não engrenou ainda. Então, pra mim, faltou isso ontem. Como você tem um adversário organizado, você precisa de alguém tirar um Coelho da cartola, fazer alguma coisa diferente. Como foi aquela tabela. Uma tabela de qualidade que o Arana, o Coelho e o Hulk dá o tapa por e o cima. Hulk dá o tapa pro Arana e o Arana acaba acertando a trave. Então, assim, tá faltando alguma coisa, um tempero a mais pra essa bola entrar e criar melhores oportunidades. Só pra vocês entenderem, ontem o Atlético teve 34 finalizações. Mas o nível das finalizações foi bem ruim. Sim, tanto que o XG do Atlético ontem foi 1.8. Mas o Atlético ontem teve... Se você pensar em 34 finalizações e o Arcanjo não fez nenhuma grande defesa, eu lembro um chute cruzado do Hulk que ele defende no chão
E fora isso, uma bola na trave do Arana. Teve uma no cantinho, no segundo tempo, que o Rony tem o tempo de ajeitar o corpo, bater mas no canto. Chuta da intermediária. Mas muito longe, com muita gente na frente. Eu acho que a bola estava até fora, mas foi uma boa defesa dele. Mas não é aquele milagre. Pra quem chutou 34 vezes a gol, Entendi. não teve nenhum milagre do Arcanjo. É aquele chute que foi uma boa defesa, mas se o cara chutar 30 vezes ali, ele dificilmente vai fazer mais do que 2 gols. E o Atlético teve ontem 16 escanteios. Um aproveitamento... Mas é isso que eu tô falando, Mas assim, aí não é uma desgraceira, mas produz aí alguma coisa. Um ponto positivo, que a gente cobra, os gols saem no escanteio. A bola, o escanteio curto que o torcedor odeia, deu 3 gols no jogo ontem. 1 pro Vitória e 2 pro Atlético. Os 2 gols do Galo foram de bola de escanteios curtos que saíram um gol. Então, dos 16 escanteios... Foram 16. 2 gols é um bom aproveitamento, não é ruim. A cada 8 escanteios você fazer um gol, eu acho que tá dentro de uma média aí. Então aproveitou o escanteio, mas eu acho que faltou a jogada individual. E você gosta muito de analisar o adversário. Você também gostou da partida do Vitória? Então fez um ótimo jogo, também achei. Ótimo jogo e uma estratégia muito interessante do Vitória, né? O Vitória por muitas vezes correu riscos ali na saída de bola, usou muito o Lucas Arcanjo, que é um ótimo goleiro com os pés, mas era a estratégia do Vitória, né? O Vitória, quando tinha campo para correr, ele corria. Quando não tinha campo para correr, ele tentava atrair o Atlético através da posse de bola. Ele jogava lá no Lucas Arcanjo para atrair o Atlético, para tirar o Atlético do campo de defesa, para tentar fazer o campo ficar maior, né? E aí depois tentar sair tocando para ter espaço para correr. Estratégia do Vitória, né? Teve uma estratégia dentro do jogo e acho que foi muito bem. Eu não acho que o Atlético fez um bom jogo não, CJ. Muito pelo contrário, tô pensando bem diferente dos amigos. Você achou que foi horroroso? Eu não acho que foi horroroso não, mas foi uma atuação ruim. Eu acho que tem um ponto que vai entrar junto dessa questão até do volume, tudo que aconteceu nos 2 últimos jogos, contra o São Paulo e contra o Vitória. E que aconteceu também, de certa forma, contra o Grêmio, embora contra o Grêmio, de fato, os primeiros 20, 25 minutos, o Atlético poderia ter matado o jogo contra o Grêmio. O Chucruna do Cruzeiro, confundi. Mas aconteceu nos 3 jogos do Campeonato Brasileiro e isso me preocupa, que é algo que o Fernando Seabra usava uma boa expressão, que é do... Cabido vai se lembrar a expressão que ele usava, do emergencial. Emergência ofensiva. Quando você tem uma emergência ofensiva, que aí é o quê? Você vai lá, vai tirar um zagueiro, vai tirar um volante, vai tirar um lateral, vai colocar mais um atacante, para assumir os riscos mesmo. E o Atlético ontem, o Atlético contra o São Paulo e o Atlético contra o Grêmio, ele precisou usar essa tal emergência ofensiva. E quando você está precisando usar isso, deixa de ser uma emergência. Deixa de ser algo emergencial. Ontem, se a gente for pegar a bola na trave do Arana, a grande parte dessas finalizações de perigo que a gente tá, das jogadas de perigo do Atlético que a gente está falando, foram já quando começou ali uma empurrança, né? Você coloca 50 atacantes, o adversário está ganhando o jogo fora de casa, ele naturalmente vai ser empurrado meio para trás, e aí você vai começar a finalizar muita bola mesmo, porque você vai ficar muito tempo com a bola perto do gol adversário. Contra o São Paulo foi assim, né? O São Paulo, o Atlético só foi ter chance de verdade mesmo, as melhores chances do Atlético, depois da expulsão do Caleri, quando colocou um monte de gente dentro da área, o Lianco virou centroavante e tudo, e aí o Atlético passou a gerar muito volume. E ontem a mesma coisa. Até o gol do Vitória, até o primeiro gol do Vitória, o jogo estava equilibrado e o Atlético não estava criando praticamente nada. Repito, muito por mérito do Vitória. Acho que o Vitória fez um ótimo jogo e merece mesmo ser exaltado. Mas eu acho que nos 2 jogos em casa, nesse Campeonato Brasileiro, o Atlético só foi gerar chance real e levar perigo a partir do momento que passou a utilizar a tal emergência ofensiva. E eu acho que isso é preocupante. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí. Foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!